A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. A palavra de Deus, ela diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Meus amados, o tema aqui da mensagem que eu escolhi é fazendo a escolha certa. Que a palavra de hoje, ela nos fala que nós temos uma grande e urgente escolha a fazer. Contudo, não podemos esquecer de que são as pequenas escolhas que condicionam as grandes, amém? E o livro de Deuteronômio, meus amados, a palavra Deuteronômio, ela significa repetir a lei. E segundo as tradições cristãs e judaicas, o autor desse livro foi Moisés, né? E ele leva uma mensagem final de advertência ao povo israelita antes da entrada em Canaã, que era a terra prometida. Então Moisés, ele falou no momento em que eles já haviam vagueado 40 anos pelo deserto. E Moisés, ele leva uma mensagem de apelo à obediência. Moisés, ele recapitula os 10 mandamentos e os relembra aquele povo da aliança de Deus para com eles, amém? Então, meus amados, como vemos na palavra, Deus, ele nos apresenta 2 caminhos, mas ele nos aponta uma direção. Ele nos direciona a um caminho de vida, por sua tamanha graça, misericórdia e seu infinito amor. Ele nos diz: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A gente percebe, meus amados, que Deus, ele está preocupado conosco, com o nosso futuro, com o nosso bem-estar. Deus está preocupado com a nossa vida, com as nossas escolhas. Mas ele nos dá liberdade e ele coloca diante de nós esses caminhos, mas ele nos aponta o que é melhor para nós. Então Deus, ele está preocupado conosco. Deus, ele quer nos dar uma vida cheia de bênçãos. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então Deus, ele quer essa vida de esperança, de bênção para nós. A bênção, meus amados, ela é representada por uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus. Quando nós escolhemos a bênção, significa que estamos dizendo não para as coisas erradas, para aquilo que é incorreto, aquilo que é injusto e nos prejudica em várias áreas da nossa vida. Amém? Então, meus amados, você pode até pensar que é muito difícil obedecer a Deus, é muito difícil obedecer os mandamentos, porque são pesados os mandamentos. Você pode dizer que é impossível, que talvez você não tenha força para isso, para obedecer a palavra, os princípios do Senhor. E realmente nós vivemos numa batalha espiritual, porque a palavra de Deus diz que a carne, ela milita contra o espírito. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então, a gente vive nessa eterna batalha, né? Mas a própria palavra que nos diz, meus amados, que Deus nos fala aqui no capítulo 30, versículo 11, veja só: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Então, por mais que seja difícil, né, obedecer,
Mas Deus, olha só, Deus diz assim, olha, não é difícil. Nós podemos achar que é difícil, mas Deus diz, não é difícil, nem está além do seu alcance. Então, é possível, sim, com toda dificuldade, obedecer ao Senhor. É algo alcançável. Está com a vida pautada nos caminhos do Senhor. Amém? E aí você pode dizer, né, que não tem força para isso. Mas Deus diz assim, lá no Salmo 73, 26, Deus é a força do seu coração. Amém? Lá no livro de Efésios também, capítulo 1, versículo 19, Paulo ora para que conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então, meus amados, o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, ele te levará a esse caminho de vida, ele vai te capacitar, ele vai me capacitar a estar empenhado e com a força, como o próprio salmista falou, essa força vem de Deus, essa força é Deus que nos dá. E Deus diz, meus amados, aqui no capítulo 30, né, no versículo 11, o que hoje estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que ele obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que ele obedeçamos? Aí Deus diz, nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então, meus amados, o que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que procurar estar em comunhão com Ele, porque o próprio Deus, Ele nos direciona aqui na palavra. Ele diz assim, ó, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E para que nós tenhamos, meus amados, essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, nós temos que ler a sua palavra, nós temos que estar orando, nós temos que estar se sacrificando através do jejum, para que a gente se torne mais sensível, nosso coração mais sensível, para acatar essa palavra. Nós temos que estar com os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Amém? E nós necessitamos dessa palavra. Lá em Provérbios, meus amados, 24, versículo 4, Deus diz, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, como a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, então nós vamos estar cheios, nós vamos estar plenos, nós vamos ter paz, nós vamos ter aquela plenitude, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então Deus vai nos colocando essa escolha, né? Ele diz, escolham, pois, a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas Ele nos dá um caminho, Ele nos aponta o caminho de vida e de bênção, quando Ele diz, agora, pois, escolham a vida. E lá em Provérbios 24, 5, a palavra de Deus diz que o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, mais um motivo de nós optarmos por essa vida, optarmos por conhecer a palavra de Deus, nós vamos ganhar força, nós vamos ganhar conhecimento, nós vamos se tornar poderosos, como a própria palavra de Deus diz. Deus diz, se apegue, né? Se apegue firmemente, Deus nos pede, né? Se apegue firmemente a mim, pois eu sou a sua vida. Amém? Então Deus, meus amados, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas Ele nos aponta esse caminho de vida. O Senhor é a nossa vida e Jesus é a nossa vida, é a nossa esperança viva. E essa esperança, meus amados, que nós colocamos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos faz tomar a decisão correta, estar firme no Senhor. Jesus diz lá em
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, hoje é um dia de oportunidade. Hoje você pode fazer a sua escolha. E Jesus, ele está disposto a te ajudar nessa escolha. Decida pela vida, decida pela bênção, decida pelo caminho sugerido pela palavra do nosso Deus. Amém?